Olá, queridos e amados alunos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez neste canal Jardim Centenário EBD em Lauro de Freitas para contribuir no aprendizado da Escola Bíblica Dominical. E desta feita nós estaremos estudando a lição de número 5, é a nossa quinta lição. E o título desta lição, queridos, é O Cuidado ao Falar e a Religião Pura. O texto áureo da nossa lição, ele discorre da seguinte maneira: mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 19. Já a nossa verdade prática, ela estará discorrendo e nos ensinando a seguinte lição: as nossas palavras podem ou não evidenciar a sabedoria de Deus. Amém? Aí está nosso texto áureo, verdade prática e título da lição. Queremos também compartilhar com os irmãos a nossa leitura diária, versículo a versículo. Vamos lá, mais uma vez. Segunda-feira, a meditação diária é: ouçamos a voz do Senhor. Êxodo, capítulo 19, versículo 5, diz da seguinte maneira: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a voz e guardar a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Terça-feira, meditação é tempo de falar e tempo de calar. Eclesiastes, capítulo de número 3, verso de número 7, diz: tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Quarta-feira, a meditação diária diz da seguinte maneira: a ira é uma porta para o pecado. Efésios, capítulo de número 4, verso 26 e 29, diz da seguinte maneira: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover, edificar, para que dê graça os que ouvem. Quinta-feira, a nossa meditação diária nos ensina da seguinte maneira: gerados em amor pelo poder da palavra. 1 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 23 ao verso de número 25, diz da seguinte forma: sendo de novo gerado, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre.
e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Sexta-feira, a meditação diária discorre da seguinte maneira: Deus é Pai dos órfãos e juiz das viúvas. Salmo 68, verso 5 diz: Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus no seu lugar santo. E sábado, a meditação diária discorre da seguinte maneira, e lemos: Deus, melhor dizendo, santo e irrepreensível em amor. Efésios, capítulo 1, verso 3 ao 6, diz da seguinte maneira: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para louvor da glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no mundo. Amados. Amém? Está aí a nossa leitura diária, versículo a versículo. Estaremos adentrando ao nosso comentário. Até mais, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? A nossa lição, ela está dividida em 3 tópicos e subdividida cada tópico em 3 subtópicos. O primeiro tópico da nossa lição é prontos para ouvir e tardio para falar. Ele está subdividido em 3 subtópicos, que é pronto para ouvir, primeiro subtópico, tardio para falar, segundo subtópico, e controle a sua ira, o terceiro subtópico. O segundo tópico da nossa lição é praticante e não apenas ouvintes da palavra, também dividido em 3 subtópicos, sendo eles: enxertai-vos da palavra, primeiro subtópico; segundo subtópico, praticai a palavra; e terceiro subtópico, perseverar ouvindo e agindo. E o terceiro e último subtópico da nossa lição é a religião pura e verdadeira. Esse é o terceiro tópico. Subtópico primeiro é a falsa religiosidade. Segundo subtópico, a verdadeira religião. E o terceiro e último subtópico da lição desta semana, guardando-se da corrupção. Está aí a divisão da nossa lição, tópico a tópico, para que venhamos nós aproveitar bem o conteúdo da mesma. E como a própria lição já nos exorta, e estaremos pegando já a alavanca,
demonstraremos o aproveitamento do ensinamento desta lição quando não somente ouvirmos, mas também estivermos praticando aquilo que for ensinado nessa lição. Desta lição em diante, se nós não estivermos vivendo, devemos passar a viver e ver que a lição estará ensinando, ou desejar profundamente viver o ensino desta lição. E, queridos, o comentarista da nossa lição, ele na introdução, ele afirma, conforme o conhecimento, que o fenômeno do falar é uma das fontes de expressão do pensamento humano, como também é responsável pelo processo de comunicação e de formação da identidade cultural de uma sociedade. O fenômeno do falar. E aí esta afirmação escrita pelo comentarista, falando do fenômeno do falar, nós lembramos de uma passagem que está em Mateus, no capítulo 12, quando acontece de o Senhor Jesus, Mateus 12, 34, quando o Senhor Jesus, depois de fazer alguns milagres e maravilha, e acontecer algumas coisas que era mal interpretada pelos religiosos da época mesmo, ele é questionado no versículo de número 34 a respeito da autoridade com que ele expulsava demônio. E no versículo de número 34, ele diz assim, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo mal? Pois da abundância que há no coração, disso fala a boca. Então, o fenômeno do falar nada mais é que a expressão do coração. Aí Jesus diz que o coração fala, a boca fala, melhor dizendo, do que daquilo que está cheio o coração. Se o coração do homem está cheio de engano, ele vai falar engano. Se o coração do homem está cheio de amor, ele vai falar amor. Se o coração do homem está cheio de mentira, ele vai falar a mentira. Se o nosso coração está cheio do Evangelho, devemos falar do Evangelho. Mas o comentário nesta lição, mesmo porque a lição vai tratar justamente disso. A nossa lição estará fazendo uma análise do valor que é entre ouvir, falar e praticar. E dentro deste campo do ouvir, do falar e do praticar, precisamos
é, com muito cuidado, medir as nossas palavras, porque se há algo quase que impossível para um ser humano, é o deixar de falar. Mas o que o escritor da epístola, o apóstolo Tiago, ele recomenda é que nós sejamos prudentes ao falar. E com isso ele cita o Salmo 141, melhor dizendo, o comentarista da lição, ele cita o Salmo 141, verso 3, quando o salmista pede a Deus que coloque um guarda à porta de sua boca, para que vigie as suas palavras. E o apóstolo Tiago, ele diz na nossa leitura bíblica em classe, ele diz que ele pede que os seus ouvintes seja, no versículo de número 1, ele diz assim, pelo que, deixa eu ver se é isso mesmo, ele diz assim, para que aí sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Então, ele passa para os seus ouvintes, para os seus leitores, a importância entre o ouvir e o falar. Ele não diz que não deve falar, ele diz que seja tardio para falar. Meça, analise, pense antes de estar falando. E a nossa lição ela estará discorrendo dentro dos tópicos os quais nós já citamos, o valor destas três posições que o ser humano inevitavelmente ele precisa estar constantemente tomando em seu viver diário, no seu cotidiano. Ele precisa estar sabendo ouvir, ele precisa estar sabendo colocar as palavras exatas, e ele precisa estar se comportando da forma pelo que falou e agindo da forma pelo qual ele ouviu. Então, queridos alunos e professores, a nossa lição estará falando a respeito disso, e que nós, com muita prudência, com muita graça de Deus e oração, venhamos buscar estar nos enquadrando dentro do assunto desta lição e nos tornar padrão de exemplo para aqueles que nos rodeiam. Infelizmente, nós estamos vivendo um evangelho hoje que a beleza do discurso é que exalta o pregador, mas o evangelho ensinado por Tiago e dentro daquilo que nós estaremos aprendendo nesta lição, não é a beleza do discurso que exalta o pregador, é a vivência do discurso que eleva o nome de Jesus. É isso que Tiago vai nos ensinar. Não é o que você diz que chama a atenção, é viver aquilo que você diz que vai chamar a atenção dos seus ouvintes. Amém? Que Deus em Cristo abençoe todos os professores e alunos, e que neste domingo nós venhamos crescer mais um pouco na graça e no conhecimento de Deus. Fica com Deus, até a próxima aula, se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo.